9, versículo 19. Atos 9, capítulo 19. Todos acharam? Amém. Amém. Vamos ler então. E tendo comido, ficou confortável. O título é Perseguidor torna-se perseguido. E tendo comido, ficou confortável. E esteve Saulo alguns dias com os seus discípulos, que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava Jesus, que era o Filho de Deus. Todos que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Grava esse pedaço. Saulo, porém, se esforçava muito mais. Vamos continuar. Confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram o conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e eles guardavam a porta, tanto de dia como de noite, para poder livrar e tirar-lhe a vida. Tomando a noite, os seus discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé tomou consigo, trouxe os apóstolos e contou no caminho: ele virá, Senhor, e este lhe falará, e com em Damasco falará ousadamente no nome de Jesus. E andava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente em nome de Jesus. Falava e disputava tanto contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia, Samaria, tinham paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia. Pode tomar assento. Hoje, aqui na Santa Ceia, foi um momento maravilhoso e o pastor Jaime foi muito feliz no primeiro culto, falando, o Espírito Santo falando através dele no casulo, né, que o casulo, né, tinha que, o inseto tinha que virar borboleta. E isso me traz, me chama a atenção, porque quando o bicho está no casulo e se transforma em borboleta, há uma mudança, há uma transformação naquele momento. E trazendo para a Bíblia, Saulo também teve um encontro com Deus e houve uma mudança, houve uma transformação. Naquele momento, quando ele estava perseguindo os discípulos, em que Jesus apareceu para ele, ele automaticamente caiu prostrado, ficou cego, mas ali Deus já começou a tratar, começou a falar com ele, e ao ponto dele ficar cego e não saber para onde ia. E quando a gente vai se aprofundando na história de Saulo, que depois vira Paulo, tem uma coisa que me chamou a atenção, como eu pedi para vocês, né, frisar bem essa palavra, porque já foi dita hoje aqui de manhã, já foi dita hoje aqui: esforça-te. O pastor Jaime bem falou, esforça-te. Então você vê que no primeiro culto, de manhã cedo, já foi falado: esforça-te. No primeiro culto, esforça-te. E agora está falando de novo: esforça-te. Então,
há uma determinação para que a gente possa se esforçar em buscar a Deus. Está escrito assim: Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando aquele que era o Cristo. Agora você imagine os discípulos diante de Saulo. Quando Saulo chegou, ficou como? Ficou com medo dele, porque ele era perseguidor, porque ele era aquele que botava na prisão, porque ele era aquele que encarcerava, aquele que dava ordem para matar, aquele que dava ordem para prender os cristãos. Ele saiu com carta para prender o cristão. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Então houve uma transformação dele. Quando ele apareceu, quando Jesus apareceu para ele, houve uma transformação. Porque quem é que não vai transformar? Ele está perseguindo e depois ele passa a ser perseguido. Só aí você vê que há uma transformação. E os discípulos ficaram com medo dele. Mas Paulo se esforçava muito. Paulo se esforçava. E a Bíblia vai dizer também, no decorrer que a gente acabou de ler, em que Paulo fazia as suas orações. Paulo, quando foi colocado num cesto e que desceu, a Bíblia vai dizer, e eu passei por algumas cidades aqui que eu falei, e que Paulo estava pregando e o milagre ia acontecendo. E quando você for ver, lá no capítulo 12, 13, você quase não vê mais falar em Pedro, você quase não vê mais falar em João, tu só vê falar em Paulo, Silas e Paulo. É Paulo leva a carta em Éfeso, é Paulo que vai para Damasco, é Paulo que vai para lá, é Paulo que vai para cá. Paulo estava se esforçando, enquanto os seus discípulos já não eram mais notáveis. Os discípulos, eu não vejo aqui até alguns capítulos falar mais de Pedro, só assim, o 10 fala, o 11 também fala um pouco, mas Paulo, vai se falando de Paulo no decorrer da Bíblia, no decorrer da caminhada. Mas tinha uma coisa interessante em que ele fazia sempre, em que ele estava sempre com o seu coração aberto. Ele se esforçava na presença de Deus. Quando ele falava com ousadia. Quando ele foi descido pelo cesto, aquele discípulo, ao qual deve ter dado graças a Deus por ter descido ele pelo cesto, porque estavam querendo matar Saulo. Se eles entram para matar naquele lugar, Saulo, quantos discípulos não estavam ali? Quantos discípulos não estavam com ele ali? E eles desceram ele pelo cesto e ele foi pregar a palavra. E andava ele em Jerusalém, e entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava e contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Olha, a notícia de matar Paulo chegou até ele. Mas ele continuou. Ele desceu pelo cesto, ele continuou. O que eu quero dizer para você nessa noite? Você tem que continuar. Você tem que invocar. Você tem que buscar. Você tem que adorar. No Salmo 27, capítulo 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. É notório que o salmista diz isso. Então, é notório para a gente se esforçar e buscar todos os dias da nossa vida na casa do Senhor, porque assim Ele quer. E como aconteceu com Saulo, o que acontece? Acontece no dia de hoje também. Saulo estava perseguindo. E ao momento que ele teve encontro com Jesus, foi transformado a vida de Saulo.
Ananias não queria fazer oração lá, porque ele era perseguidor. Senhor, como é que eu vou orar ele? Ele estava perseguindo os crentes, mas Deus falou para ele: vai lá e ora, porque é vaso escolhido meu. Aleluia! É vaso escolhido meu. E você entrou nessa noite aqui. Você é vaso escolhido de Deus. Você é vaso escolhido de Deus. Ainda que as pessoas falam: não é, mas você é. Você é vaso escolhido de Deus. E a diferença é também que aqui os discípulos, eles já não estavam mais no mesmo espírito que Paulo. Por quê? Paulo falava ousadamente. A Bíblia diz lá no capítulo 2 que foi soprado um vento do Espírito Santo. E hoje foi falado sobre o quê? Na Santa Ceia, sobre o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra no homem, ele muda, ele transforma. E foi isso que aconteceu com Paulo. Aconteceu também com Pedro. Aconteceu também com João. Mas olha, quando eu estou lendo essa parte da Bíblia, em que diz que eles desceram pelo cesto, em que eles ficaram com medo, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo, mas ainda não tinham entendimento daquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Aleluia! E ao ponto de, quando desceram ele foi na cidade e pregou na Judéia. Não queriam matar ele? Na Galiléia, em Samaria. Tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Engraçado que os discípulos não tinham esse entendimento, porque senão não tinham descido Paulo pelo cesto. Todo mundo descia, porque queriam matar ele, queriam tragar a vida dele. Mas se uma pessoa, quando está no local em que sabe que vai morrer, as outras vão ficar? Ninguém vai ficar, todo mundo vai embora. Mas não, desceram ele pelo cesto. E ele falava ousadamente. Ele falava com intrepidez. Ele era ousado. E você nessa noite, como você entrou na casa do Senhor? Como você entrou? Como você está aqui nessa noite? A Bíblia vai dizer que Saulo se esforçava. A Bíblia vai dizer que Saulo andava pregando. A Bíblia vai dizer que ele se movimentava. Ele não ficava parado. Ele não estava parado no mesmo lugar. Ele ia de cidade em cidade pregando. Ele saía de uma cidade e entrava em outra cidade. Eu aprendo com isso. É que ele ia pregando. De acordo com que ele ia pregando, Deus ia guardando ele. Guardou na Galiléia, guardou em Samaria, guardou em todos os lugares que ele pisava a planta dos pés dele. E de repente, meu amigo, como já foi falado aqui do casulo no primeiro culto, como houve uma transformação em Saulo para Paulo, de repente você precisa dessa transformação. De repente as coisas não acontecem na minha e na tua vida porque precisa de uma transformação. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A irmã falou, a palavra do Senhor está aqui. Ela dá ânimo, ela dá vigor. Mas sim, ela dá ânimo, ela dá vigor. Mas se você continuar parado, como é que ela vai te dar ânimo? Como é que ela vai te dar vigor? Porque a palavra também diz, em Mateus 7, diz assim: o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí? Veio os ventos, aquele que pratica a palavra do Senhor, veio os ventos e a casa não esmoreceu. Aleluia! Mas Paulo se esforçava, Paulo praticava, Paulo vinha para a igreja, Paulo orava. Às vezes, irmão, a gente tem que orar, a gente tem que clamar, a gente tem que buscar o Senhor. É nas coisas difíceis
que mais a gente tem que buscar. A gente tem que buscar todo o tempo. Mas quando você está na peleja, você não pode deixar de vir à igreja. Você tem que orar, você tem que pedir ajuda. Senhor, me ajuda. Eu encontro pessoas no meio da rua falando assim: não, eu tenho Deus, eu oro em casa. Tudo bem, você ora em casa. Eu busco Deus dentro de casa. Porque tem pessoas que quando se afastam, ela fala assim: não, eu agora estou buscando Deus. Pode deixar, fica tranquilo. Eu encontro inúmeras pessoas assim: eu estou buscando Deus, eu estou com Deus. Tá bom, você está buscando Deus dentro de casa? Lógico. A Bíblia diz que tem que fazer o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta e tu orar ao teu pai, e teu pai te responderá, né? Aí, aqui no Salmo 27 está assim: o Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu templo. Onde é que a gente aprende? É no templo. É aqui no templo que a gente aprende. Você entrou aqui pela primeira vez, eu não sei, já foi falado aqui, que é todo mundo de casa, mas você tem que entender que você tem que buscar Jesus na sua casa, mas você tem que vir no templo também. Porque se você não vier no templo, você não vai aprender. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo aqui, a palavra do Senhor. E a pessoa às vezes, pastor, não quer, entendeu, se esforçar. Aí ela quer que o milagre aconteça na vida dela. Aí ela quer que Deus olhe para ela. Mas Deus até olha para ela, mas ela está parada. Ela tem que se esforçar. Já foi falado hoje de manhã: você tem que jejuar, você tem que buscar. A pessoa não jejua, a pessoa não busca e quer um milagre. O milagre, pela misericórdia de Deus, por causa da oração do servo, ele até acontece. Mas e você? Como é que você está na sua intimidade com Deus? Deus, aleluia. Como é que você está na intimidade com Deus? Porque uma coisa é você vir aqui na frente, aceitar Jesus e amém, aceitei Jesus. Você está pensando o quê? O reino dos céus é tomado à força. Não é de qualquer maneira não, não é de qualquer jeito não. Você acorda, já é uma luta. Cada passo que você dá é uma luta.